gravando aqui, né, gente, que eu esqueci de ligar o gravador. Continuando a nossa aula, nós temos aí a continuidade do ICMS, que terminamos essa aula hoje, e até a última aula nós fomos no inciso 3 do parágrafo 2º do 155. O inciso 4 fala que o ICMS, né, tem que ter e ser fixado por meio da resolução do Senado Federal, que é de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores, aprovadas por maioria absoluta de seus membros, e vai ter as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Vamos lá. Aqui entram algumas questões bem peculiares, né? A primeira questão é que a gente tem, tá, uma resolução do Senado, a qual criou o CONFAS, que é o Conselho da Fazenda Nacional. E aí esse Conselho da Fazenda Nacional, turma, ele tem justamente, tá, uma situação a qual ele estabelece aí para nós uma regularidade acerca aí do ICMS, tá, em todo o Brasil. Então, existe aí, tá, uma situação no que se pertine ao ICMS a nível Brasil, justamente para você não ter ou diminuir essa guerra fiscal aí do nosso ICMS, que é uma grande questão, é uma grande discussão no nosso dia a dia. Então, eu vou compartilhar com vocês essa tela, que eu acho extremamente importante e relevante a gente compartilhar aqui. A primeira coisa, que existe essa tela aqui, que é a tela de alíquotas do ICMS, que são as alíquotas entre estados. Então, vocês veem aqui que no meu campo esquerdo da tela tem sempre o estado de origem, e no campo direito eu tenho sempre estado de destino. Como que é isso? Quando você tem um ICMS entre estados, a alíquota utilizada não é só aquela alíquota, tá, gente, do estado. Porque quando eu tenho uma transferência, vamos supor, de uma mercadoria dentro de Minas Gerais, tipo, eu comprei em Belo Horizonte uma mercadoria de Contagem, tá? Eu tenho um ICMS que vai ser aplicado, que vai ser uma alíquota dentro do estado de Minas, porque essa alíquota se deu uma operação dentro do próprio estado. Só que quando eu compro de Minas Gerais para São Paulo, ou seja, o estado de origem é Minas, aí a gente vem aqui na tabelinha e pega São Paulo, eu vou ver que em São Paulo, aqui ó, SP em Minas Gerais, eu vou ver que eu fico com uma alíquota de 12% e a diferença dessa alíquota vai para outro estado. O que quer dizer isso? Nós temos uma alíquota média de ICMS de 18%, que pode ser mais e pode ser menos a depender da situação. Mas quando eu tenho a transferência de mercadoria entre dois estados, eu vou ter que ficar com parte do ICMS no estado de origem e parte do ICMS no estado de destino. Qual que é a regra geral? A regra geral é que sempre, tá, eu vou ficar com 12% no estado de origem e a diferença vai ser para o estado de destino. Então, exemplo, Minas está mandando uma mercadoria para São Paulo, tá? Minas fica com 12%, e se o ICMS foi de 18%, desses 12%, 12% ficou com Minas e 6% vai ficar com São Paulo. Tá? Essa é a lógica. A regra geral sempre é 12%. Só que existem regras que são estabelecidas nos estados que não pertencem ao Sul e Sudeste. Tá? Quando eu tenho um estado que vai comprar minha mercadoria, o que acontece? O Brasil e o Conselho da Fazenda Nacional, turma, considerou que os estados desenvolvidos no Brasil são todos aqueles que pertencem ao Sudeste, menos o Espírito Santo, tá?
E todos aqueles, não, se bem que agora o Espírito Santo ele está, todos os do Sudeste e todos aqueles do Sul também, tá? Do país. Então, quando você tem uma compra pelo Nordeste ou pelo Norte do país com países desenvolvidos, com estados desenvolvidos, que é Sul e Sudeste, você fica, o país desenvolvido fica com 7% e o país que não é, o estado, desculpa, gente, o estado desenvolvido fica com 7% apenas e a diferença vai para o estado que não é desenvolvido. Então, exemplo, aqui, ó, o Rio de Janeiro vai vender para o Acre. Primeira tabelinha aqui, tá? Rio de Janeiro vendendo para o Acre. O Rio fica com 7% e o Acre fica com a diferença dessa alíquota, tá? Agora, vamos falar de forma contrária. Vamos falar que um estado não desenvolvido está vendendo para, tá, um estado desenvolvido. Então, exemplo, a Bahia vendendo para Minas. A Bahia vai ficar com 12 e Minas vai ficar com a diferença. Então, gente, a regra ela é muito básica, que sempre é entre estados desenvolvidos e a regra geral sempre é 12% com o estado de origem. E quando eu tenho um estado não desenvolvido comprando de um estado desenvolvido, o estado desenvolvido vai ficar apenas com 7% de alíquota. Entenderam? Sim ou não? Entendi, sim. Então, perfeito. Essa é a primeira questão. A Nunca segunda vai ser menor que 12, né? nunca vai ser menor do que 7. Tá? 7 é a exceção da regra e a regra geral sempre é 12. Tá ok? Ok. Essa é a regra. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o meu outro quadro aqui. Quer ver? Só um minutinho. Aqui, ó. Aqui nós temos o site do CONFAS, que é o Conselho da Fazenda Nacional. Esse site do CONFAS, gente, ele regula todas as questões de alíquotas e de regras entre estados acerca do ICMS. E você, inclusive, consegue ver se aquela empresa tem convênio, se aquela empresa está devidamente regularizada, se as regras dos estados de ICMS estão convalidadas pela Fazenda Nacional. Ok? Isso por quê? Porque quando você tem a transferência de um estado para o outro, você deve sempre um estado entre outro e você tem que fazer um ajuste de valores aí entre esses estados. Tá ok? Isso é só para mostrar para vocês como se dá na prática. Um minutinho aqui que agora eu vou abrir. A pesquisa no site do CONFAS é como se fosse aquela da Receita Federal? Você joga o CNPJ lá? Para você ver se está tudo certinho, se a empresa está cadastrada, se o convênio que ela está falando que ela participa, ele já foi homologado pelo Conselho da Fazenda Nacional, tudo isso, tá ok? E aí vem e fala, inciso 5, é facultado ao Senado Federal a linha A, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovado pela maioria absoluta de seus membros. As alíquotas mínimas foram aquilo que eu acabei de mostrar no quadro para você. A linha B, fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolvia interesse de estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovado por 2/3 dos membros. Então, as alíquotas máximas, elas são fixadas também, homologadas pelo Conselho da Fazenda Nacional. Tá? Inciso 6. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadoria e na prestação de serviços, não podem ser inferiores a previstas para as alíquotas entre Estados. Então, o que quer dizer isso? Olha só. Só um minutinho, gente. Eu tenho uma situação aqui, a qual essa situação, ela traz para a gente
tá? Que o Estado de Minas vai privilegiar os produtores que aqui dentro estão situados e aqui dentro vão comercializar as suas mercadorias. Mas o Estado de Minas não pode dar uma alíquota inferior à alíquota mínima estabelecida pelo Conselho da Fazenda Nacional, que é aquela alíquota lá de 7,12%. Para ele fazer isso, ele tem que ter autorização do Conselho da Fazenda Nacional. Tá ok? É isso que o inciso 6 fala. Inciso 7. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, ou seja, vamos supor, eu, Eduardo, vou comprar um notebook de São Paulo, de uma fábrica de São Paulo. Tá? Então, eu, Eduardo, vou comprar o notebook e vou usar como consumidor final. E se eu sou contribuinte ou não do imposto, e se eu estou localizado em outro estado, eu, Eduardo, aqui em Minas, eu vou adotar a alíquota interestadual e vai caber ao estado de destino o imposto correspondente à diferença. O que quer dizer isso? Uma coisa bem simples. Comprei um notebook lá de R$2.000 de São Paulo. Vou receber ele. Houve a transferência da mercadoria entre São Paulo e Minas, não houve? Houve. Quando eu receber minha nota fiscal, vai lá R$2.000. Tipo, paguei R$400 de ICMS. Mas eu, Eduardo, sou consumidor final. A única coisa que eu paguei foi a mercadoria toda, R$2.000. O que aqui fala? Fala justamente que quem me vendeu, já que ele vendeu para o consumidor final, tem que recolher a parte de São Paulo e tem que recolher a parte de Minas Gerais. Então, quando a gente compra como consumidor final, quem vende para a gente tem a obrigação legal de recolher para Minas e para São Paulo. Ok, turma? Aí o inciso 8 vem e fala outra situação. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença da alíquota entre os estados vai ser atribuída de forma diferente. Em qual situação? A linha A, ao destinatário, quando ele for contribuinte do imposto. Então, vamos supor que agora o exemplo é outro. O Eduardo comprou uma máquina e ele é uma produção, o Eduardo é uma empresa e comprou essa máquina para a produção dele, tá? E eu comprei de São Paulo. Quando São Paulo me vende, a empresa que me vendeu de São Paulo tem que recolher a parte de São Paulo. E eu, quando recebo a mercadoria, tenho que recolher a diferença dessa alíquota. Então, São Paulo ficou, vamos supor, com 12%, e Minas recolheu a diferença, 18% menos 12%, 6%. Quem vai recolher os 6% é o Eduardo, que está situado em Minas Gerais. Tá? E ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Tá? Então, aí vem aquela situação anterior. Se eu sou consumidor final, quem está mandando a mercadoria recolhe tudo. Então, a regra sempre é, quando é consumidor final, quem está vendendo tem que recolher para o estado de destino e a parte que é do estado de origem. Quando eu vendo para uma pessoa que não é consumidor final e que é contribuinte do ICMS, essa pessoa tem que recolher do estado dela e eu recolho a parte do meu estado. Ok, turma? Isso é o famoso DIFAL, diferença de alíquota entre estados. Inciso 9. Também vai incidir o ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que essa pessoa não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Muito cuidado aí, tá? Por quê? Isso é pegadinha de prova. Tem duas coisas muito interessantes nessa linha A que a gente está trabalhando aqui. A primeira situação é o seguinte, sempre vai ser devido o ICMS, tá? De qualquer forma que a gente comprar mercadoria. Por que disso? Vocês podem ver nesse inciso 9 do parágrafo 2º que foi uma emenda constitucional de 2001. Por quê? Porque muito jogador de futebol antes disso, de 94 para cá, comprava carro importado e chegava aqui no Brasil, propunha mandato de segurança, falando que era para uso
de consumidor final e pedir a exclusão do ICMS. E muitos conseguiram. Depois o Supremo entendeu que não era devido isso, essa isenção, e aí o Supremo provocou o Congresso, que fez essa emenda constitucional aí e acresceu isso aí. Então, independente de quem está comprando mercadoria importada, se você é consumidor final ou não, vai ter que pagar o ICMS. Tá? Primeira regra básica. Agora, exemplo. Eu, Eduardo, comprei um carro importado e esse carro importado chegou pelo Porto de Santos, de navio. Tá? O desembaraço aduaneiro, ou seja, o carro importado entra na alfândega lá em Santos, São Paulo, e depois vem para mim em Minas Gerais. Pergunto aos senhores, onde é devido o ICMS? Em Santos ou em Minas Gerais? Em São Paulo ou em Minas Gerais? Ué, acredito que em Minas, porque talvez vai ser emplacado aqui, qualquer coisa nesse sentido. A questão ela é bem mais complexa, porque ela coloca mais dados de São Paulo e de Minas para te confundir. Mas a resposta está no finalzinho dessa linha A do inciso 9. Olha só, cabendo o imposto ao estado onde está situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria. Quem é o destinatário? É o Eduardo em Minas. Então, é devido o ICMS para Minas Gerais. E aí a questão vem e fala que o carro vai ser desembaraçado, vai passar pela alfândega lá em São Paulo, tudo bonitinho, para te confundir. Tá? Então, a resposta está aí no finalzinho da linha A, que é justamente isso que você respondeu. É Minas, mas não porque vai ser emplacado em Minas, mas em Minas porque a linha A do inciso 9 trabalha lá que é devido onde está situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria. E a linha B vem e fala, vai incidir também sobre o valor total da operação quando as mercadorias forem fornecidas com serviços que não é de competência do município. Tá? Inciso 10. Não vai incidir sobre operação de mercadoria por exterior, ou seja, quando eu exporto mercadoria não tem incidência, nem sobre serviços prestados ao exterior, tá? Aí vem assim, vírgula, assegurada a manutenção e aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações anteriores. Lembra lá daquele quadrinho que a gente fez na aula retrasada? Onde a gente falou que a gente aproveita o crédito sempre? Então, o que quer dizer isso? A empresa, quando vende para fora do país, aquele ICMS que ela recolheu na cadeia toda, ela vai aproveitar em outras operações. Ela não vai perder esse ICMS. Por quê? Está escrito aí na Constituição, né? Vírgula, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, é um excelente negócio exportar, porque quando eu exporto, não tem incidência de ICMS e todo o ICMS acumulado na cadeia, ele é aproveitado para outras operações. Tá? Então, é um ótimo negócio isso. A linha B também não vai incidir sobre operações de petróleo, tá? A outros estados, e sempre vai ser só no estado de origem. Não vai incidir ICMS sobre o ouro, nas hipóteses do artigo 153, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Que é isso? O ouro, gente, ele pode ser tratado de duas formas. Quando o ouro for tratado como mercadoria, ele vai ter a incidência do ICMS. Tipo, o Everton foi lá e comprou para a noiva dele ou para a esposa dele um brinco lá na Vivara. Quando ele comprou esse brinco de ouro na Vivara, ele comprou um brinco de ouro e lá vai ter uma incidência de ICMS, porque ele comprou uma mercadoria, ele comprou um presente. E aí, neste caso, eu tenho incidência de ICMS. Agora, o Everton ganhou um prêmio na Loteria Federal de 100 mil reais em barras de ouro. Ele vai pagar ICMS sobre isso? Não, porque neste caso,
a barra de ouro é tratada como ativo financeiro. E aí o ativo financeiro vai ter incidência de imposto sobre operações financeiras. Então, ou você trata o ouro como ativo financeiro, e aí vai ser incidência de IOF, ou você trata o ouro como mercadoria, e aí a incidência vai ser ICMS. Ok? A linha D também não vai incidir nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora, de sons e imagens de recepção livre e gratuita, que a gente já falou que é a comunicação gratuita. Inciso 11, não compreenderá na base de cálculo do ICMS o montante do imposto sobre IPI, ou seja, o que se paga de industrialização, quando a operação é realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, tiver fato gerador dos dois tributos. O que quer dizer isso? Quando um produto está numa cadeia produtiva, exemplo, o milho que virou o óleo que virou lubrificante, etc. e tal, o ICMS ali não considera o imposto sobre a produção de industrialização. Tá? Os impostos são calculados de forma separada. Todo mundo está entendendo, gente? Alguma dúvida? Que vocês estão caladinhos? Vamos lá. A Lei Complementar, inciso 12, é a Lei Complementar 87 de 1996. Eu vou pedir para vocês lerem a Lei Complementar e na próxima aula, se tiverem dúvida, tragam para mim. São 30 e poucos artigos, ela é facinha e pequenininha, tá? E tudo que a gente já falou aqui está na Lei Complementar também. Então, a Lei Complementar, ela fala quem que é o contribuinte, que são os destinatários e os remetentes, né? Sobre a substituição tributária, falar na cadeia quem que vai ter que pagar pelo outro, que a gente trabalhou isso. O regime de compensação, como que você aproveita o ICMS pago nas cadeias anteriores, né? Fixar aí o estabelecimento responsável e o local das operações das mercadorias, excluir da incidência nas exportações, ou seja, a lei complementar vem falando como que eu excluo o ICMS na exportação. A lei complementar trabalha como que eu tenho a manutenção desse crédito. Por que a manutenção do crédito? Porque eu tenho que falar como que eu vou aproveitar este crédito, tá? Ela vai falar como que os estados podem trabalhar de isenções, não incidências de ICMS ou incentivo fiscal. É a guerra tributária tanto controlada pelo CONFAS, que é o Conselho da Fazenda Nacional, e aí o CONFAS hoje trabalha principalmente por conta disso, tá? Ela trabalha também e fixa a base de cálculo, que é o que a gente trabalhou ali, né? E aí nós viemos aos outros parágrafos, tá? Parágrafo 3º, a exceção dos impostos que tratam o inciso 2, ou seja, a exceção do ICMS, nenhum outro imposto poderá incidir sobre energia elétrica, tá? E derivado de petróleo. Depois fala no parágrafo 4º, na hipótese do inciso 12, a linha H, observa-se o quê? Que são os combustíveis. E aí são regras específicas de combustíveis que não precisam preocupar, não. Tá? Parágrafo 5º, as regras necessárias aos combustíveis, inclusive a apuração e destinação do imposto, vai ser estabelecida mediante convênio aí e deliberação dos estados e Distrito Federal, que é a guerra aí entre impostos que a gente tem que sempre se dá de uma forma arrecadada no estado de origem. Ok? E aí fechamos o ICMS, que é isso tudo, são essas regras básicas e principais aí que eu estou citando para os senhores, que eu acho que é extremamente relevante e importante a gente considerá-las. Algumas observações, tá, gente, que são extremamente relevantes aqui, é o seguinte, semana que vem, no dia 13 de outubro, nós vamos fazer a nossa prova inicial, tá?
a nossa prova inicial será justamente matéria até a aula de hoje. Então, vai pegar todos os impostos municipais e os impostos estaduais. A prova vai ser no mesmo sentido das provas anteriores, 3 questõezinhas abertas, claro, questões dadas dentro de sala de aula também, tá? Alguma dúvida, turma? Turma? Eu não tenho, não, professor. Então, beleza. Um bom feriado semana que vem para vocês. Estou à disposição aqui no grupo. Qualquer coisa, eu estou às ordens. E boa prova para vocês na quarta-feira que vem, tá ok? Obrigado, professor. Até mais. Um abraço, fiquem com Deus. Outro, tchau.